Com o comando das criaturas, Superman e segunda temporada de Pacificador, o novo universo Corrente Contínua começa de forma muito promissora. Mas qual será o próximo passo? Neste vídeo, vou listar todos os próximos projetos do DCU, de filmes a séries, em live action e animação, detalhando o que sabemos sobre cada um e sua proximidade do lançamento. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro do canal. Nível Nobre dá acesso antecipado aos vídeos, nível Rei garante agradecimento especial. Obrigado a esses membros pelo apoio extra. Então vamos começar com todos os projetos que foram oficialmente aprovados, dos quais há oficialmente 5 projetos do DCU, ainda em 2025. Krypto Salva o Dia são curtas animados em 2D lançados na HBO Max e no YouTube que acompanham as desventuras de Krypto. O Supercão vive em um mundo de desenho animado exagerado situado antes do Superman. Ou talvez não, isso pouco importa. O episódio 1 intitulado Confusão no School Bus já foi lançado e os próximos 3 episódios serão lançados sazonalmente daqui pra frente. O episódio 1 é o de verão, Caos de Halloween é no outono, Pandemônio das Encomendas no inverno e Catástrofe Costeira na primavera. Como os lançamentos são sazonais, o último episódio sairá pouco antes de Krypto aparecer em Supergirl. Esses curtas devem ter cerca de 5 minutos. Todos são escritos e dirigidos por Ryan Kramer, roteirista e diretor do episódio 1, e pelo menos os episódios 1 e 4 terão participação do Superman. Lanterns começará a exibir o primeiro de seus 8 episódios na HBO. Descrita como muito realista, Lanterns é uma série live action que se inspira em True Detective. Suspense policial sombrio para maiores de 18 anos, dupla de detetives investigando assassinato em cidade pequena. Com um toque de ficção científica cósmica dos Lanternas Verdes, comandado por Chris Mundy, que escreveu Lanterns junto com roteiristas como Tom King e Damon Lindelof. Aaron Pierre vive Jon Stewart, personagem central da trama, enquanto Kyle Chandler faz Hal Jordan, veterano prestes a se aposentar e deuteragonista. Esta versão do Hal é bem mais velha do que em qualquer outra. Teremos um Jon Stewart tradicional, mas Hal Jordan não será assim. Os dois investigam um assassinato de grande repercussão em Sheriff County, pequena cidade de Nebraska. Esse assassinato não só terá uma conexão cósmica, mas também estará ligado de alguma forma à história principal que está sendo contada no primeiro capítulo do DCU. Nathan Fillion retorna como Guy Gardner, agora em um ambiente mais sombrio e maduro, aparentemente usando mais palavrões do que nunca em sua carreira. No fim, Sinestro será interpretado por Ulrich Thompson. Além disso, os demais personagens confirmados parecem ser originais, em sua maioria moradores da pequena cidade, interesse amoroso de Hal e John e os pais de John. E personagens com descrições vagas que podem acabar sendo apenas nomes falsos para esconder alguns personagens dos quadrinhos. Um personagem em particular, Anton, soa exatamente como Atrocitus. Lanterns vai tentar reviver a franquia Lanterna Verde em formato de televisão de prestígio depois que o filme Lanterna Verde de 2011 a matou por mais de uma década. Vamos torcer para que funcione. Enquanto Lanterns será sobre heróis tipicamente cósmicos, mas com foco na Terra, Supergirl vai explorar o cosmos, com lançamento nos cinemas em 26 de junho de 2026. Supergirl, antes chamada Mulher do Amanhã, é um filme live-action PG-13 baseado na história que lhe deu o nome originalmente e diretamente antecipado por Superman, onde Kara estreou e Clark acabou de citar a trama desse filme. Kara, deprimida e desiludida por perder seu planeta, decide ir para planetas de Sol Vermelho e se embriagar, em vez de virar heroína como seu primo. Na sede, ela vai uma vez com Krypto e acaba se envolvendo na busca de vingança de uma garota chamada Ruthie contra o homem que assassinou seu pai. Quando o creme das Colinas Amarelas fere Krypto, elas partem em uma jornada pelo cosmos, visitando planetas em busca de creme. Enquanto isso, Kara ensina a garota sobre a importância da vida e os erros da vingança. Escrito por Ana Nogueira e dirigido por Craig Gillespie, Supergirl traz Billy Alcock de volta como Kara Zor-El, papel que interpretou em Superman. Com um traje aprimorado dos quadrinhos Mulher do Amanhã, trazendo o super logotipo da DCU, a segunda personagem principal e também narradora dos quadrinhos originais, Ruthie Knoll, é interpretada por Eve Ridley. Krem, o principal vilão, é interpretado por Matthias Schoenaerts. E adicionando pelo menos um personagem da Corrente Contínua à história, que não estava no original, Jason Momoa interpreta o personagem da Corrente Contínua que ele nasceu para interpretar, Lobo. Os pais de Carl, Zor-El e Allura Ince também aparecerão, como na história original da origem de Kara. E este filme fará o mesmo com Supergirl e Lanternas, filmados mais ou menos na mesma época e com uma conexão muito fácil. Supergirl está no espaço, o domínio dos Lanternas Verdes, assim como Superman e Pacificador. Tenho certeza de que personagens vão cruzar entre os dois e veremos um Lanterna Verde em Supergirl. Por que não?
Mudando para outro tom e gênero, Cara de Barro será um terror trágico e de horror corporal para maiores de 18, focado em Matt Hagen e também em Basil. A origem de Carlo, vivido por Tom Reese, mostra Matt Hagen, um ator de Gotham que se muda para Los Angeles para buscar carreira no cinema. Após ser desfigurado em um ataque, ele se injeta com uma substância que o transforma em Cara de Barro. Há muitos rumores sobre os personagens do filme, se o Batman aparecerá e se o Cara de Barro do Comando das Criaturas é o mesmo deste filme. Ou talvez aquele seja Basil Carlo, mas por enquanto não há detalhes. Isso parece uma inclusão estranha no cronograma do DCU, especialmente tão cedo. Isso ocorreu porque o Cara de Barro não foi planejado por James Gunn, mas sim pelo roteirista Mike Flanagan, que liderou o projeto criativamente. E aparentemente era uma ideia tão boa e um roteiro tão bom que acabou sendo aprovado. Cara de Barro, dirigido por James Watkins, terá orçamento de 40 milhões de dólares e lançamento em 11 de setembro de 2026. Talvez não seja a melhor data para um filme considerado tragédia. Dupla Dinâmica é o 6º projeto aprovado, mas ainda não sabemos se integra o DCU. É um caso estranho. James Gunn disse que gostaria que isso ocorresse no DCU, mas não sabe se encaixa no cânone. Recentemente, isso foi citado em um artigo da DC, o que vem a seguir para os estúdios DC, que falava só dos projetos do DCU, não incluindo o Batman, parte 2 ou várias séries animadas já anunciadas. Ainda assim, decidi incluir. Dupla Dinâmica será um filme animado com fantoches, lançado nos cinemas em 30 de junho de 2028, que acompanha Dick Grayson e Jason Todd como Robins. Com passados distintos, eles se tornam heróis diferentes. Asa Noturna e Capuz Vermelho, roteiro de Matthew Aldridge, direção de Arthur Mintz e animação do Swaybox Studios. Dupla Dinâmica provavelmente será um filme com classificação PG e deve ser a resposta da corrente contínua para os filmes do Aranhaverso. Eles vão utilizar um estilo de animação completamente novo em um filme, sobre a franquia Batman, mas sem focar no protagonista. Como com Miles Morales, em vez de Peter Parker, serão Dick Grayson e Jason Todd, não o Batman. Lançado 10 anos após o Aranhaverso original, a segunda temporada de Comando das Criaturas finalmente foi aprovada nos estúdios Corrente Contínua. Antes dos roteiros serem escritos, Gunn afirmou que a regra do roteiro não vale a partir da segunda temporada. A segunda temporada deve trazer de volta todos os membros restantes e novos da equipe, com seus dubladores da Argus e do estúdio de animação. Descobrimos também que James Gunn não escreverá a segunda temporada, haverá uma sala de roteiristas, como em séries de TV comuns. A segunda temporada de Comando das Criaturas é o único projeto oficialmente confirmado, mas sem data de lançamento. Eu arrisco que será lançada em 2026, talvez no final do ano. Por fim, há um projeto sendo escrito e dirigido por James Gunn que afirmou estar perto de entrar em produção, portanto podemos supor que foi aprovado. Esse é o próximo filme do Superman? Atualmente, James Gunn está escrevendo um filme que deve ser o próximo capítulo da chamada Saga do Superman, ou série da Superfamília. Descrito como não sendo Superman 2 nem World's Finest ou Batman vs Superman, o filme continuará as histórias do Superman e da Supergirl, sendo um grande destaque no DCU. James Gunn já finalizou rapidamente o primeiro tratamento do roteiro e planeja iniciar a produção em breve. Podemos ter uma sequência de Superman em 2027. Depois disso, tudo fica mais incerto, pois há muitos projetos em desenvolvimento que ainda não foram aprovados. A partir daí, vou me basear em quais projetos receberam atualizações mais recentemente. E assim começamos com Sargento Rock, que esteve muito perto de ser produzido. O roteirista Justin Karitskas escreveu o roteiro, o diretor Luco Guadagnino participava e o elenco era escolhido, mas o filme foi interrompido e adiado, pois o roteiro não era considerado bom o bastante. James Gunn sugeriu que a causa foi o terceiro ato fraco do filme. O filme live action, previsto para com classificação restrita e lançamento nos cinemas, seria lançado em 2026, mas deve ser adiado para pelo menos o ano seguinte. E Luca Guadagnino está fora do projeto. Antes de ser interrompido, Colin Farrell, intérprete de O Pinguim, foi escalado como Sargento Rock e David Johnson e Mike Feist em papéis desconhecidos. Como outros membros da Easy Company, a história focava em Rock e no grupo em uma missão para recuperar a Lança do Destino com poderes divinos antes que os nazistas a pegassem. Considerando a presença desse time em Comandos das Criaturas, gostaria de crer que o GI Robô estaria no filme, mas talvez não combinasse com o estilo do diretor. Talvez o roteiro revisado o inclua, seria uma grande oportunidade perdida se não incluíssem. A adição mais recente à lista também avança rápido. Mulher Maravilha terá um filme próprio, visto como prioridade pelo estúdio, que até transferiu um roteirista de outro projeto para ele. Ana Nogueira escreveu Supergirl rapidamente e estava trabalhando em um filme dos Jovens Titãs, mas ele foi adiado porque Mulher Maravilha teve prioridade.
James Gunn afirmou que ela já trabalha em Mulher Maravilha há tempo e pode terminar o roteiro ainda este ano. Entre Supergirl, Jovens Titãs e Mulher Maravilha, Anna é certamente a roteirista mais prolífica da DC Studios, só atrás de James Gunn. Gunn mencionou que vamos ter uma versão da Mulher Maravilha totalmente diferente do que vimos antes. O que isso sem dúvida significa é que a Diana de Gal Gadot é baseada na versão dos Novos 52, filha de Zeus e guerreira de espada e escudo, enquanto a nova Diana apareceu em uma visão em Comando das Criaturas. Usando o maiô clássico, será nascida do barro, uma embaixadora da paz que empunha principalmente o laço da verdade, novamente com o maiô. Se o roteiro ficar pronto rapidamente, Mulher Maravilha pode estrear em 2027, 10 anos após o primeiro filme. As notícias do Gladiador Dourado ficaram um tempo sem novidades, mas agora foi confirmado que David Jenkins está escrevendo o piloto e será o showrunner se a série for aprovada. Gladiador Dourado será uma série de comédia live action na HBO Max. Mike Carter, ex-astro do futebol americano do futuro que caiu em desgraça, viaja no tempo e finge ser super-herói com tecnologia futurista e seu robô Skids. Como Gladiador Dourado, sofre de síndrome do impostor. Waller deve ser uma série adulta em live action na HBO Max, comandada e escrita por Crystal Henry e Jeremy Carver. Foca em Amanda Waller de Viola Davis lidando com as consequências dos acontecimentos de todas as suas aparições anteriores em Esquadrão Suicida, Pacificador e Comandos de Criaturas. Originalmente, seria uma espécie de temporada 1,5 de Pacificador, servindo como ponte entre as duas temporadas, só que com um foco completamente diferente e um tom muito mais sério. Waller foi afetada pelas greves dos roteiristas, mas como os roteiros da segunda temporada de Pacificador ficaram prontos mais rápido, a segunda temporada de Pacificador será lançada antes. Waller ainda não foi aprovada, então deve vir só após a segunda temporada de Pacificador. Talvez até Comandos das Criaturas, incluindo personagens regulares de Pacificador como John Economos, Rick Flag Sr. e Leota Adebayo, filha de Waller. Muito recentemente, James Gunn mencionou Waller como um projeto que está andando um pouco mais devagar, mas falou sobre isso de uma forma que parece que ele está animado com o projeto. E talvez esteja perto de ser aprovado. Eu vou chutar que está perto de ser aprovado. Deve ser lançado talvez no final de 2026, talvez no início de 2027. Recebemos poucas informações recentes de projetos como Jovens Titãs, também escrito por Anu Nogueira, cujo roteiro foi pausado para priorizar Mulher Maravilha. Por isso, Jovens Titãs será lançado só após Mulher Maravilha, suponho para 2028 ou 2029 no mínimo. Damian Wayne deve ser o Robin de Os Bravos e Destemidos. Então, ou isso é para ser uma continuação direta para incluir Damian, ou talvez Tim Drake ou Dick Grayson serão o Robin novamente. Eu estou prevendo 2028 ou 2029, Batman, Os Bravos e Destemidos vive uma situação estranha devido aos filmes do Batman. Até agora seguem separados e Gunn parece manter essa decisão. De todo modo, uma franquia vai impactar a outra. The Batman Parte 2 estreia em 2027, então Os Bravos e Destemidos só deve sair em 2028, já que Gunn afirmou que não lançarão 2 filmes do Batman no mesmo ano. Duvido que conte, mas se Dynamic Duo valer, Os Bravos e Destemidos só em 2029 no mínimo. Os Bravos e Destemidos mostrará Batman descobrindo que tem um filho com Talia al Ghul, Damian Wayne, que vira o novo Robin. A família do Batman já existe nessa versão fantástica do Batman, que está por aí há muito tempo. Esse filme se baseia na série Batman e Filho, já adaptada em Filho do Batman, e também traz inspirações de outras obras de Grant. A fase de Morrison em Batman apresentou Batman e Robin e o Comando das Criaturas. O Cara de Barro pode aparecer, mas se não, Brave and the Bold deve marcar sua estreia completa. O roteiro está sendo escrito por um roteirista desconhecido. Andy Muschietti já é o diretor, mas eles estão focados no Batman Parte 2 no momento. Porque James Gunn basicamente só fala sobre isso e sobre Matt Reeves. Até agora, ele não menciona Andy Muschietti há muito tempo. Monstro do Pântano foi anunciado cedo e logo teve roteirista e diretor revelados. James Mangold, que parecia ser um dos primeiros filmes, mas o desenvolvimento parou totalmente. Segundo Gunn, James Mangold estava ocupado com outros filmes, mas agora retomaram as conversas. Monstro do Pântano deve ser um terror gótico, sombrio e para maiores, mostrando a transformação de Alec Holland e suas origens misteriosas. Acho que Monstro do Pântano sai em 2028. Também há uma série animada do Besouro Azul em produção na HBO Max, com Miguel Puga como showrunner e Kristen Martinez como roteirista. Ela continuará os eventos inesperados de Besouro Azul, mas trará uma história nova, com Zola Maraduena dublando Jaime Reis. Acho que a história vai mostrar o alcance, apresentar Ted Cord e ser para toda a família. Afinal, por que não seria?
Pode rolar um crossover com o Gladiador Dourado, já que ele tem uma amizade icônica com Ted Kord. Besouro Azul já foi discretamente aprovado e não está apenas sendo escrito, mas também animado e será lançado em 2026, em seguida vem Paraíso Perdido. A ideia é criar um drama político adulto ao estilo Game of Thrones, focado nas intrigas e disputas de poder em Themyscira antes do nascimento de Diana. Hipólita deve ser a protagonista, Anishilatra Cersei pode surgir, e o panteão dos deuses gregos deve ser explorado ao menos um pouco. A série foi anunciada 2 anos antes do filme da Mulher Maravilha, ao qual se liga, mas é provável que o filme seja lançado antes. Como só recebemos notícias de que a série ainda está em desenvolvimento e o roteiro avança devagar, aposto que Paradise Lost temporada 1 sai em 2028. Na verdade, The Authority foi atualizado recentemente, mas está em outra categoria por ser uma atualização negativa. The Authority foi planejado como um filme para maiores de 18 anos sobre os anti-heróis da Wildstorm que derrubam governos, incluindo a engenheira vista em Superman. Gunn disse que a escrita desse filme não tem sido produtiva, e o roteirista já foi para outro projeto. Há também um vídeo em que ele comenta sobre os próximos projetos. Ao mencionar The Authority, ele deu a entender que não vai acontecer, pelo menos por agora. Para mim, esse filme nunca fez sentido. Nunca me atraiu fazer um filme para maiores de 18 anos sobre personagens desconhecidos e tão radicais. Vou supor que The Authority nunca será lançado sozinho e será integrado a um filme como Superman e The Authority. Há 2 projetos em desenvolvimento sem data de lançamento definida, e não se sabe se serão no DCU. Um filme sobre Exterminador e Bane está sendo desenvolvido, com roteiro de Matthew Orton. Rumores dizem que o roteiro foi finalizado e enviado recentemente. Isso parece algo que James Gunn negaria, mas sinceramente não temos nenhuma atualização recente em que se basear. Esse filme ainda não foi confirmado no DCU, mas para live action fora do Batverso podemos supor que fazem parte do DCU. Se esse filme não for cancelado, aposto que lança em 2029... Senhor Milagre é uma série animada adulta baseada na minissérie de Tom King com o mesmo nome e comandada pelo próprio Tom King, focando em Scott Free, famoso artista de fugas cuja vida conjugal na Terra é abalada por uma guerra entre Apocalipse e Nova Gênese. Como filho do Alto Pai e adotivo de Darkseid, ele vira o centro das atenções. Darkseid, ao que parece, também obteve a equação antivida. A série original tinha proporções épicas e a polêmica Cidade Canadá. Não está confirmado se isso faz parte do DCU, mas acredito que séries animadas dificilmente fazem, já que quase nenhuma faz. Outros pequenos detalhes que sabemos sobre o futuro do DCU incluem que é um plano de cerca de 8 a 10 anos. Há rumores de que um filme da Caçadora está em desenvolvimento, que seria um filme em coreano, e James Gunn mencionou diretamente a Caçadora como uma personagem que ele pretende adaptar. Há rumores de que uma série do Jimmy Olsen está em desenvolvimento, que seria uma antologia policial e também apresentaria o Gorilla Grodd. Zack Cregger escreveu um filme sobre um capanga de Gotham City que consegue derrotar ou até aparentemente matar o Batman. Isso lembra o episódio O Homem que Matou o Batman, de Batman, a série animada. O filme teria o Batman, além do Coringa e da Arlequina, entre outros personagens. Ele planeja apresentar a ideia para a Corrente Continua Studios, então certamente é uma possibilidade, especialmente porque Weapons, o filme que está atualmente nos cinemas, está indo muito bem. Incluí no vídeo porque, por enquanto, não tem relação com a Corrente Continua Studios. É só alguém apresentando a ideia. Flash e Aquaman só voltam em pelo menos 2 anos, mas aparecerão. Gunn quer Idris Elba como Sanguinário novamente. Gunn praticamente confirmou planos para personagens como Caçador de Marte, Arqueiro Verde, Vixen, Cassandra Cain e Núbia. As demais produções da DC Studios estão confirmadas, mas não integram o DCU, sendo chamadas de Elseworlds. Inclui séries em andamento como Os Jovens Titãs em Ação, Arlequina e Homem-Pipa. Hellia, Batwheels, Minhas Aventuras com Superman, Batman, Os Cruzados de Capa e projetos futuros como Azteca. Batman, Confronto dos Impérios, que será lançado em 2025 na HBO Max, uma série derivada de Merry Little Batman chamada Bat-Fam, que será lançada em 2025 no Prime Video, The Batman, parte 2 em outubro de 2027, um filme animado da Liga Jurássica. Minhas Aventuras com Lanterna Verde é uma série adolescente sobre Jessica Cruz no universo de Minhas Aventuras com Superman. DC, Superpoderes é um desenho infantil com heróis variados e Estelar acompanha as aventuras de Estelar rumo à Terra. Esses são os projetos Elseworlds, os que ainda não sabemos se são Elseworlds e os oficiais do DCU. Obrigado por assistir.